eu, na verdade, vim falar um pouco das nossas ações, né? E aí ontem eu vou me apresentar, agradecer logo a vocês pelo convite, né? Eu tenho trabalhado na Universidade Federal da Paraíba, né, no Centro de Energias Alternativas e Renováveis, e hoje sou também colaboradora do Grupo de Estudos do Setor Elétrico do JASEL, né, no qual a gente tem alguns projetos. Então, ontem, olhando, né, o número de pessoas e o quanto, e diante do que passamos nessa pandemia, né, eu brinco que há 20 anos eu costumava frequentar o Congresso da Sociedade Brasileira de Materiais, e não tê-lo um ano me fez uma falta enorme, e ontem eu fiquei emocionada quando vi tanta gente, porque é disso que a universidade e a academia se alimenta, né, dessa troca de conhecimento. E as minhas primeiras palavras aqui foram: que privilégio o meu dividir uma mesa com pessoas que têm história nessa área, E eu trago para vocês uma frase de Martin Luther King, porque ele reflete esse momento disruptivo que a gente está vivendo e que eu acredito que a gente tem dado as mãos para viver esse momento. Então, para mim é um privilégio, eu estou muito feliz de me unir a vocês, né, nesse momento da história, para provavelmente, como o professor Lutero falou, mudar um paradigma. E esse paradigma tem a ver com essa mudança, né? A gente poderia olhar essa semana, a Universidade de Minas Gerais, ela publicou a inauguração do hub dela, de transição energética, onde ela fala das grandes alianças que fez com o setor privado, né, a academia e as entidades governamentais do Estado. Então, eu acredito que, de fato, nós estamos vivendo um outro momento da história. E aí, esse momento trouxe para a gente algumas inquietações, né, que talvez o professor Enio, o professor Lutero já tenham passado, mas que quando a gente participa ou visualiza a parte técnica de laboratório, a gente sempre se pergunta por que aquilo não vai para frente, por que aquilo realmente não funciona. E assim, a indagação nossa é ainda maior nesse momento, onde a gente vê que as energias renováveis são, de fato, o futuro do setor energético e elétrico, mais especificamente, né? Então, por que a gente, um país tão rico, né, ainda não consegue colocar tanta coisa para frente? Porque eu acredito que sim, a gente já conseguiu se desenvolver bastante nessa área, né? Nós temos um setor significativo, expressivo, e quando a gente observa as empresas que nos procuram hoje, são empresas multinacionais, né? Então, eu digo que nesse momento, talvez as empresas tenham conseguido enxergar, e a partir desse caminho que o professor Enio, que o professor Lutero, que Ricardo passaram, né, lutando e trazendo essa visão, né, esse sentimento visionário, que nós chegamos aqui hoje, onde eu coloquei aí uma figura de mãos dadas, porque eu jamais tinha visto, durante todo esse tempo, uma época em que o setor privado, a academia, o setor público e as associações têm dado as mãos para fazer com que isso de fato caminhe. E eu acredito que o hidrogênio, ele teve esse poder, né? Ele tem excelente poder calorífico, mas ele também tem esse poder de despertar isso na gente, uma nova esperança de energia limpa. Isso eu não falo só, o professor Enio falou, não falo só da engenharia, né? A gente pode trazer aí a química, a economia, né? O setor jurídico, diversas áreas que nesse momento se entrelaçam para resolver os nossos desafios ou as nossas inquietações. Então eu queria mostrar um pouquinho do que a gente tem feito dentro de um escopo mais técnico, né? Atualmente a gente conta com
com o apoio do Laboratório de Biocombustíveis, de combustíveis especificamente, na Universidade Federal da Paraíba, que tem trabalhado principalmente, né, analisando tecnologias viáveis de produção e pensando em desenvolver potencialidades regionais, e isso eu falo de valoração energética mesmo, né? No nosso centro, nós temos também pessoas que trabalham com catalisadores e materiais para eletrodo, então essa é uma área que tem se desenvolvido recentemente, né? Observando também que tecnologias têm boas eficiências, né? Porque a gente não pode só simplesmente achar que vai produzir hidrogênio e não calcular esse balanço energético. Então, nós temos trabalhado em observar que rendimentos são suficientes. Obviamente, os rendimentos de bancada, eles são muito menores do que uma empresa espera, né? Mas são nosso ponto de partida. Então, hoje nós também temos um projeto de mapeamento de energia solar, de potencial solar, e aí visualizando a produção de hidrogênio na Paraíba, e tudo isso a gente tem feito analisando esse contexto histórico, quais foram os desafios que outros laboratórios, né, de nome já passaram, né, esse contexto histórico, ambiental, regulatório e econômico. E aí, eu digo que a gente casa muito bem quando a gente consegue enxergar o aspecto regulatório também, né? O histórico de políticas públicas, o que a gente passou que são grandes desafios, o que seriam grandes oportunidades para a gente como Brasil e, né, para cada um de nós professores como Estado. Então, hoje, obviamente, o hidrogênio ele tem se voltado para o mercado internacional, né? Essa tem sido, vamos dizer assim, um bom exemplo para a gente. Muitas pessoas chegam para mim e falam, mas no Brasil ainda está muito incipiente, não tem muito o que estudar. E eu falo, não, a partir dessas melhores práticas, desses exemplos, dessas políticas públicas, né, e governança, nós conseguimos, então, nos basear quais são realmente esses desafios e oportunidades. Então, hoje nós estamos entendendo quais são os setores estratégicos para o nosso país, entendendo quais são os caminhos para que o nosso hidrogênio tenha certificação e garantia de origem, né, trabalhando aí dentro desse escopo ou desse âmbito de mercado de exportação e também de regulação portuária, que é aí um grande caminho para o Brasil, tá? A partir disso, obviamente, nós temos projetos, P&Ds, que podem desenvolver essas áreas. Então, eu queria falar um pouquinho mais sobre as ações, né? Hoje, nós temos alunos pesquisadores júniores, então nós temos aí uma formação de recursos humanos na área. Nosso curso, ele possui uma disciplina de tecnologia de hidrogênio, desde, acho que agora nós temos, talvez, desde 2017. Então, nós produzimos também, junto com o GESEL, o Observatório do Hidrogênio. Eu convido a todos a irem lá no site, a olhar, né? Fazemos um levantamento do que tem de projetos no mundo hoje, né? Com números bem expressivos e exatos. Eu confio nos... Eu peço desculpas porque eu estava aqui e ia falar exatamente de que nosso sonho é trazer energia limpa e acessível para todos, né? E minha energia acabou naquele exato momento. Então, eu caí, né? Estou aqui no 3G, não sei se está bom, mas só para agradecer essa colaboração imensa que eu tenho hoje, né? A oportunidade de participar, que é tanto de um laboratório de química, né, trazendo aí principalmente produção de biocombustíveis, junto com o pessoal que tem se debruçado sobre esse desenvolvimento econômico regional, junto com o pessoal do GESEL, que hoje também me dá uma outra visão sobre essa cadeia de valor. Então, queria agradecer ao UFPB, ao GESEL, ao UFRJ, né, e o Laboratório de Biocombustíveis
da Química da UFPB. Tá bom, gente? É isso. Esse é o nosso FRG. sonho como academia. FRG. O FRJ. É FRG. Ah, ok. O grupo. Tá bom, FRG. É porque eu olhei aqui para o FRJ, né? E é isso, gente. Nós, como academia, estamos aí para fazer esse sonho sair do papel. Obrigada.